Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse chat de fechamento do mercado. Como é que está o retorno para vocês, pessoal? Áudio e vídeo ok? Beleza? Boa tarde, Ike Batista. Só pegar um retorno de vocês aí para a gente começar. Boa tarde, Tito, Everton. Beleza? Maravilha, aí vamos começar. Bom, pessoal, a gente está chegando aí, véspera de eleição, né? Finalmente aí no domingo aí a gente vai definir aí o nosso futuro do nosso quadro político. O mercado ele já está precificando o resultado das eleições. A gente percebe que o mercado está bastante negativo aí nos últimos dias, né, em função das últimas pesquisas. Então, o mercado, a princípio, ele está o quê? Ele está apostando numa manutenção da continuidade da nossa atual presidente. Mas, de qualquer forma, vamos voltar aqui para o nosso índice Bovespa. Então, o mercado, isso daqui está bastante claro em função das últimas pesquisas. Essa queda forte, hoje um pregão bastante volátil, ainda tentando algum tipo de reação, mas a gente deve ter mais duas pesquisas aí, quinta e sexta, para mexer um pouco mais com o nosso mercado. Bom, o que deve mudar até segunda-feira? Eu acredito que as pesquisas a manter um pouquinho de favorecimento maior ali para a candidata Dilma, né? A gente não deve ter muita mudança ainda nesse cenário negativo que já se deu bastante. Talvez ainda na quinta, na sexta-feira, possa ceder um pouquinho mais, mas acredito que o mercado não vai precificar muito além desse ponto na quinta e na sexta, faltando 2 dias para as eleições. Na segunda-feira, sim, acredito que segunda-feira a gente pode ter uma movimentação mais acentuada e mais forte. De qualquer forma, como tecnicamente os dois candidatos eles estão empatados, né? Então a gente só vai saber para valer quem venceu as eleições, se foi o Aécio ou a Dilma, na segunda-feira. E isso com certeza deve ter um resultado bastante grande no pregão de segunda. Provavelmente, se a gente tiver uma mudança no quadro político, o mercado está precificando isso, independentemente das convicções políticas de cada um, que a gente respeita bastante, mas falando em termos de mercado apenas. Se a gente tiver uma vitória do Aécio, acredito que a gente deva ter uma barra bastante forte de alta na segunda-feira. Isso também não quer dizer que tudo vai melhorar, que a economia vai melhorar, que a gente já tem muitos desafios aí para 2015, né? A nossa economia está bastante aí comprometida, então, independentemente de quem continuar, não vai ser fácil que a gente vai ter para 2015. Mas eu acredito que, num primeiro momento, na segunda-feira, a gente deve ter uma movimentação bastante forte, ou para um lado ou para o outro. Se for vitória do candidato Aécio, para cima, né, provavelmente um grande gap de alta, e se for a manutenção da candidata Dilma, né, aí sim, aí pode ser que a gente dê continuidade a esse cenário de queda que já está bastante desenhado, reversão da tendência de alta para baixo aqui, podendo lançar uma grande onda 3 para baixo, e acredito que a gente pode ter uma movimentação bastante forte no sentido negativo na segunda-feira. Então, de qualquer forma, segunda-feira ele promete ser um dia muito volátil, tanto para um lado quanto para outro, porque eu acredito que a gente vai para as eleições ainda com um quadro indefinido, talvez até mantendo a Dilma um pouquinho à frente do Aécio, ou alguma pequena reação, mas de qualquer forma eu acredito que a gente não vai ter uma definição antes mesmo das eleições no domingo. Portanto, a movimentação maior mesmo deve ficar na segunda-feira. O que eu sugiro aí para vocês? Quem estiver principalmente iniciando posições agora nesse momento, muito cuidado aí com essa mudança de movimentação, principalmente de sexta-feira para segunda-feira, porque a gente pode ter grandes invertidas de posição. Eu, na minha carteira direcional, que eu toco já desde o início do ano aí com vocês, né? A gente hoje efetivamos uma compra com VEG, estava voltando um pouquinho, né? Mas fizemos uma compra com VEG e acabou o caixa da carteira. Não tenho mais recursos para fazer novas entradas, a não ser que alguma operação se encerre. Mas, independentemente disso, dessa condição financeira, eu aconselho a vocês, preferencialmente, evitar montagem de novas posições, agora principalmente na quinta e na sexta, por conta aí de uma movimentação que eu espero aí que seja bastante forte na segunda-feira. E como os dois candidatos estão empatados, não dá para a gente dizer se essa movimentação vai ser para cima ou para baixo. Quem acertar o lado, com certeza,
se apostou na compra e o Aécio ganhou, por exemplo, provavelmente as operações vão evoluir. Quem apostou na Dilma, quem apostou na venda e a Dilma foi reeleita, provavelmente as vendas vão se desenvolver. Mas eu não gostaria de trabalhar com cara ou coroa aí nos nossos trades. É bom a gente ter operações aí mais consistentes, com um cenário um pouco mais firme, afinal de contas já estamos chegando aí nas eleições, né? Esperar um pouquinho mais, eu acho que essa prudência é bem válida. Vamos tentar trabalhar agora nesses 2 dias, defender da melhor forma possível as nossas operações, né? Se a gente tiver, de qualquer forma, também uma movimentação mais forte na segunda-feira, tanto numa direção quanto em outra, pode ser que a gente também tome uma decisão de encerrar as operações que estejam na ponta contrária, e a partir daí, segunda-feira em diante, é vida nova, né? A gente não vai ter mais essa indefinição de pesquisas, porque já vai estar definido o nosso sucessor, o nosso comandante-chefe, e a partir daí acredito que as operações devam começar a fluir de forma mais forte, seja na compra, seja na venda. Mas até lá, é bom a gente ter um pouquinho mais de cautela. Bom, isso aqui era o que eu queria passar para vocês aí do mercado de modo geral, na minha visão que eu estou tendo aqui nesse momento. Achei que a gente ia fechar um pouquinho no vermelho no dia de hoje. Nesse momento estamos exatamente em cima do muro, praticamente no valor de abertura, né, exatamente em cima desse suporte 52.480, e é um ponto decisivo, tanto para cima, eventualmente numa reviravolta novamente, formar aqui um grande dado de virada para alta, quanto também, se perder isso daqui, aí sim setar de vez na venda e na tendência de baixa. Quer dizer, a gente quarta-feira estamos bem em cima do muro, e é possível que na quinta e na sexta-feira não mude muita coisa. Bom, vamos ver agora as colocações de vocês, procurar atender aí as análises dos ativos, né, na medida do possível, e procurar também concentrar as perguntas, pessoal, com foco nos ativos. Eu comentei um pouquinho aqui de eleições, falei de candidatos, mas a nossa discussão aqui não é política. Respeito todas as opiniões, tanto partidários aí da situação quanto da oposição. A gente vive num país democrático, tem que respeitar todas as opiniões. O foco aqui do fórum é o quê? É análise técnica, renda variável, ativos. Apenas a gente tem que o quê? Tem que ficar atento às notícias que estão correndo aí fora, porque elas mexem com o nosso mercado, com as empresas que a gente aposta, né? Então é importante colocar essas notícias apenas para sentir a movimentação de preços, porque isso é que vai o quê? Que vai fazer com que a gente ganhe dinheiro. Agora, discussões políticas, eu acho que está tudo errado, enfim, essa parte das opiniões de cada um, vamos deixar aí para um outro ambiente, né, e manter o foco mesmo aqui nos ativos. Bom, vamos lá, começando aqui pelo o Carlitos, aqui o Carlos, desculpa, está perguntando aqui sobre a Petro 4, semanal e diário para compra. Olha, Carlos, particularmente, vou abrir o gráfico da Petro agora, mas eu evitaria operar a Petro nesse momento, justamente porque a Petro ela é extremamente atrelada a essa situação política de indefinição, e como eu acabei de mostrar no nosso carro-chefe, parece até que eu estou olhando aqui o mesmo gráfico do Ibov, a gente está numa situação exatamente de 8,80. Desse ponto para cá, tendência de baixa, desse ponto para cima, eventualmente um grande dado de reversão para alta. Então, fazer uma aposta na Petro nesse momento, realmente ela está quase como cara ou coroa. Eu prefiro a Petro, observar ela um pouquinho à distância, pelo menos até passar as eleições, aí a partir de segunda-feira a gente pode tomar alguma decisão um pouquinho maior com ela. Por enquanto, nesse momento, graficamente, o que se desenha para a Petro, aqui pelo diário, é uma grande reversão da tendência de alta para baixa, podendo lançar uma grande onda 3 para baixo, que poderia até, eventualmente, buscar esse suportão aqui dos 11,82 mais para o médio prazo, né? E pegando aqui pelo semanal que você comentou, também a situação aqui está bastante feia. A gente já começa a ter um zigue-zague descendente, ou seja, revertendo essa tendência de alta que tinha até esse momento para baixa, e está realmente bastante propensa a desandar. Mas eu acredito que entre quinta e sexta-feira a gente não deva ter movimentações mais fortes, a menos que saia alguma pesquisa muito direcional para um ou outro candidato que possa mexer nesses 2 últimos dias antes das eleições. Então, qualquer decisão para Petro, eu prefiro aguardar a partir de segunda-feira. Nesse momento, o que se desenha graficamente é reversão de tendência de alta para baixa.
Vamos lá aqui. Ike Batista, Banco do Brasil e Eletrobras. Começando aqui pelo Banco do Brasil, BBAS3. Também está com início de onda 3 desenhado na onda 3 de reversão de alta para baixa. Aqui é a primeira perna de baixa, correção, e aqui eventualmente uma eventual onda 3 que pode mandar o Banco do Brasil até esse suportão aqui de 18,11. Seria uma venda para o médio prazo. O start para essa venda, preferencialmente abaixo desse suporte 26,64. O gain aqui 18,11 e o stop loss acima de 34,45 ou acima de 32,27. Se tiver comprado, quem estiver comprado, por favor, deixar um stop abaixo de 26,64, porque se perder esse suporte aqui, realmente o Banco do Brasil pode se complicar bastante. Eletrobras agora é ELET3. Também está perigosíssima a Eletrobras, testando aqui esse suporte principal aqui na região de R$6, e se perder esses R$6 também pegar esse movimento para cá e replicar para baixo, a gente pode ter alguma coisa aí por volta dos R$5 como objetivo de queda. Ou seja, a Eletrobras, se perder esse nível de R$6, pode ficar bastante feia, comprado, deixar um stop abaixo da mínima de hoje, eventualmente pode startar uma venda se perder essa mínima a partir de amanhã, né? Com esse objetivo direcional por volta aí dos R$5. Suzano, o Helder está perguntando, SUSB5. Suzano, ela está bastante interessante, eu tenho uma compra aí de uma outra do mesmo setor, que é a Fibra, a gente entrou ontem, mas poderia ter entrado em Suzano também. No caso, para Suzano, o que eu consideraria? Se tiver de fora, esperar romper essa LTB e essa resistência de 9,55. Aí a gente poderia fazer uma aposta na retomada dessa tendência de alta maior que ela tem atrás, né? O stop em 8,80 e o alvo aí a gente teria que traçar. Teria que traçar um Fibonacci. Vamos ver se a gente consegue chegar a alguma coisa. 8,16 até 10,25. Cadê? Espera um pouquinho só, esqueci de colocar 9 linhas. Não coloquei. Então vamos ver aqui. Alvo em 11,54. Isso daqui é o que a gente consegue projetar por Fibonacci. Então uma possível compra com Suzano esperaria romper os 9,55. Alvo 11,54 seria uma compra. Seria um swing mais para o médio prazo, né, mais o perfil aí do André Moraes, que ele gosta de trabalhar com alvos um pouco mais longos. 11,54 com stop em 8,80. Por enquanto, ainda é apenas repique aqui da tendência de baixa, né? Tem essa resistência na sequência 9,55 e essa LTB. Por enquanto está indo bem, hoje não performou tão bem, está, né? Mais ou menos zerada, mas de qualquer forma mantém o viés positivo e se romper isso daqui pode sair uma compra acima de 9,55. Bom, agora o Ronaldo aqui, ele tá com pergaminho aqui de ativos. Nossa, eu vou até ter que anotar aqui para não me perder. Mas vamos lá, aí, porque de repente os ativos que ele colocou aqui podem ser as dúvidas de muitos. Então vamos lá, começando pela CSN. CSNA3. Eu estou vendido nela, né? Tá difícil essa venda startar. Ela está brigando para repicar. Hoje, novamente, tentando um fundo mais uma vez. Eu fiz a minha entrada abaixo dos 8,41 e, por enquanto, ela está brigando aqui para fazer algum repique contra a tendência. De qualquer forma, meu objetivo para a CSN na venda permanece em 7,20, o meu loss está em 9,17. Por enquanto, pressão compradora tentando repicar. Esse repique efetivamente começa se ela romper essa resistência de 8,50. Para quem for tentar fazer uma aposta contra a tendência, normalmente eu não gosto de operações nesse sentido, mas contra a tendência, tentar talvez um objetivo curto por volta de R$ 9,00, com um stop abaixo de 8,22, stop em 8,21. Então, se for tentar uma compra do contra, acima de 8,50, pensando nos 9, com stop em 8,21. Eu sigo vendido nela, e para quem está de fora da CSN, eu abaixaria um pouco esse start, né? Eu já estou vendido, mas deixaria o start abaixo de 8,22, onde ela define aqui, retoma a tendência de baixa, né? E aí se a gente pode
trabalhar com esse objetivo melhor do 7,20. Desse setor hoje, eu saí estava vendido em Uzi Minas, né? Ela repicou um pouquinho, pegou o meu stop, mas já na zona de lucro, né? Não saí no ponto que eu desejaria, mas conseguimos encerrar a operação no lucro. Foi a saída de hoje, Uzi Minas 5. Também está tentando puxar para cima. Ering é a próxima pergunta aqui do Ronaldo, HGTX3. Mesma situação também. Sinalizou um fundo ontem, hoje está querendo confirmar esse fundo, só que já está batendo nessa primeira resistência em 22,92. Está firme em tendência de baixa. Se passar dos 22,92, pode tentar um repique até por volta de R$ 24,00, com um stop abaixo de 21,64, também operação contra a tendência. Normalmente aí eu prefiro evitar essas operações do contra, mas é o que ela sugere nesse momento graficamente, um repique acima de 22,92. Direcional é a próxima. Direcional. Tinha até em algum momento aqui, eu até pensei, especulei aqui uma compra com ela, que isso daqui já não faz mais sentido. Então vamos apagar estas setas. Nesse momento, direcional ela está bem setada aqui na venda. E a direcional ela pode dar um vendaço. Antecipação abaixo de 9,27. Confirmação abaixo de 8,72. E qual que seria a projeção desta venda? Se a gente pegar aproximadamente aqui a altura dessa figura de queda, e colocar isso daqui para baixo, seria a projeção que a gente teria de queda para essa eventual venda. Um espaço aí bastante significativo. Então, a direcional teria potencial para buscar, por conta dessa grande figura de queda que ela está desenhando, no médio prazo, 6,30. Então, ela está ficando bastante feia. E nesse meio tempo também a gente consegue encaixar, muito provavelmente, uma venda menor de swing trade. Se eu traçar um Fibo, pegando esse topo dos 11,93 até os 9,27, vamos ver onde que a gente chegaria. Um alvo 1 em 7,62. Então a gente poderia trabalhar com esses dois objetivos de queda, 7,62 e 6,30. Já dá um start abaixo de 9,27, segundo ponto de venda aí abaixo de 8,72. E o stop nesse momento 10,60. Compras com a direcional por enquanto, nem pensar. Bom, direcional já foi, agora Ambev, a BEV3. Ambev segue com um gráfico aqui extremamente complicado, né? A gente tem aqui mais ou menos aqui uma figura aqui de um topo, não seria nem duplo, quer dizer, seria topo triplo. Na realidade, nem uma coisa nem outra. Na realidade, o que a gente tem para a Ambev seria isso daqui. Ela está bastante congestionada entre 15 e 30 até... Vamos afastar isso um pouco para cá. Ela está dentro de uma congestão gigante aqui, entre 15 e 30 até 16 e 80. Enquanto estiver nessa faixa aqui, não tem o que a gente fazer com ela, ela está totalmente sem direção. O que a gente tem apenas para a Ambev, por enquanto, é um viés de baixa. E se perder esses 15 e 30, ela seta na venda, rompe essa congestão para baixo, e aí a gente pegaria a altura dessa congestão e projetaria aqui para baixo, que vai dar um alvo aproximadamente aí na casa dos R$14. Então, ficar bastante atento com a Ambev, se alguém tiver comprado, deixar um stop em 15,30. Se alguém estiver procurando uma operação com ela, possível venda abaixo de 15,30, gain R$14 e o loss 16,23. Estaria acima desse último topo aqui. Então, ela está bastante perigosa. Ambev, seguindo aqui esse rol de ativos aqui, Random Participações, Rapid 4.
mais uma bastante feia aqui, com suporte muito importante aqui na região dos R$6, ficar atento nesse suporte se tiver comprado, abaixo dos R$6, start venda, com objetivo de baixa, deixa eu apagar aqui esse 5,50, seria o quê? Seria mais ou menos pegar essa altura dessa figura e jogar aqui para baixo. De repente a gente pode ter alguma coisa aqui entre R$4,50 e R$5. Quer dizer, pode sair uma grande venda também se perder esse nível dos R$6. Também está desandando aqui com viés bastante forte, né? Se alguém tiver vendido, eu colocaria o gain dessa venda nos R$6 e perdendo R$6, novo start de venda. Com foco aí provavelmente nos R$4,50, nessa faixa entre 5 e R$4,50. Falei da Elet 3, agora o Ronaldo pergunta da sua irmã Elet 6. Elet 6 também é bastante perigosa, confirmando a perda desse suporte 9,42. Perdendo esse 9,42, a gente só tem um suporte mais relevante em 7,29, e eu pensaria até nesse 7,29 como objetivo de queda para ela. Está confirmando hoje a retomada da tendência de baixa, um gain aí projetado para ela nesse suporte de 7,29. Então ela está startando nova venda hoje com a perda desse suporte 9,42. Está complicado um pouco para a gente colocar o stop gain, o stop gráfico mais correto, ele estaria o que acima desses 10,42, mas está um pouco distante. Se alguém já tiver vendido nela, de repente pode tentar um stop um pouco mais curto por conta desse grande gap aqui que ela formou, de repente um stop um pouquinho acima da máxima de ontem. Tem um pouco de risco de violino, né? Mas fica um stop aí com uma melhor relação risco-ganho. De qualquer forma, se possível, o stop gráfico acima de 10,42. Agora, Energias Brasil, ENBR3. Aliás, esses ativos que vocês estão pedindo, hein, pessoal? Praticamente tudo que eu estou vendo aqui está chamando tudo venda. Quer dizer, não poderia ser muito diferente mesmo disso, porque se o nosso carro-chefe quer setar na venda, se ele está setando na venda, ele reúne um conjunto aí de aproximadamente 70 empresas, é porque essas empresas aí estão pressionadas aí na venda, né, querendo setar na venda, então automaticamente começa também a puxar o nosso carro-chefe para baixo. Bom, Energias Brasil também está desenhando uma grande figura de reversão de alta para baixa no médio prazo, com eixo aproximadamente aqui nesse suporte aqui de R$9, sugere um teste nele nesse momento, né, abaixo dos R$9 ou de 8,97 especificamente, novo start de venda, mas também olhando mais para o médio prazo, e com foco nesse suporte de 7,58. Por enquanto, aqui para Energias Brasil, eu não vejo um stop viável aí para a gente pensar numa nova venda. Ela já andou bastante, né? O ideal seria o quê? Que ela fizesse uma tentativa de fundo nesse suporte, repicasse um pouquinho para depois voltar a cair, aí sim a gente conseguiria entrar melhor nessa venda. Mas, de qualquer forma, o que sugere aí a continuidade da queda nesse suporte aqui, perdendo esse suporte, começa a desenhar aí uma grande figura de reversão de alta para baixa, já de médio prazo. Agora a última do Ronaldo, para a gente poder atender os demais, Sabesp 3. Bom, Sabesp aqui, não preciso nem falar para vocês, né, pessoal, sobre a nossa crise hídrica aí no estado de São Paulo. Até parei de postar aqueles posts que eu colocava aí de recorde de baixa aí, do nosso sistema Cantareira, aí, porque isso aí estava aparecendo tortura psicológica. Todo mundo sabe a situação bastante difícil aí dos nossos reservatórios, e consequentemente a Sabesp está sentindo tudo isso daí. Se olhar como empresa, né, empresa ela o quê? Visa lucros, né, e o produto que ela vende é um produto que está escasso, né, o governo, para tentar contornar essa crise, está subsidiando, dando bônus ali para incentivar o pessoal a economizar mais, ou seja, para quem olha lucro, né? Então a Sabesp, por conta de tudo isso daí, é um ativo para a gente olhar na venda. Graficamente, ela pode dar um novo round na venda abaixo de 19,20, pensando talvez por volta aqui dos R$17 como alvo, e um stop de repente abaixo de R$20. Se quiser entrar com um pouquinho mais de segurança, para não entrar exatamente abaixo dos 19,20,
olhando venda, poderia esperar ela aprofundar um pouco mais essa perda desse suporte, ou perder aqui os 18,92, foi a mínima aqui do dia 16/10, ou perder a mínima de ontem, que aí já entraria com um pouquinho mais de segurança. Mas, de qualquer forma, a Sabesp até tentou fazer uma reação nesse suporte de hoje, tentando algum alívio, algum respiro aí, tentando ganhar talvez um viés positivo, né? Mas por conta de todo esse cenário crítico aí da água, eu não apostaria em compra com Sabesp, e sim ficaria mais setado, se for tradear Sabesp, olhar, infelizmente aí tem que tradear na venda, porque realmente a empresa está numa situação complicada por conta da falta de água. Bom, vamos lá aqui. Um monte de comentários aqui, mas deixa eu ver se eu acho alguma coisa sobre ativos aqui, que é o nosso foco, né? Suzano, o Victor está perguntando agora sobre a Telefônica, VIVT4. Telefônica, apesar dessa tentativa de fundo, que ela ainda vem fazendo aqui nesse suporte de 46,59, ela já fez uma queda grande aqui, onde inclusive no pregão de ontem testou esse suporte 49,59, e na Telefônica, o que continua mais desenhado nesse momento seria o quê? Seria uma possível venda abaixo desse suporte 46,59, pensando nesse suporte aqui de 42,55, que é mais ou menos aqui onde passa a linha de tendência de alta de médio prazo do gráfico semanal. Então ela está mais ou menos nesse ponto. No médio prazo, a Telefônica está tranquila, firme em tendência de alta, porém no curto prazo pode dar um trade de venda, um trade curto, né, abaixo de 46,59, gain 42,55 e o loss possivelmente acima de 49,32. Eu tinha colocado esse de olho aí uns dias atrás na carteira direcional, tinha até me esquecido dele, né? Mas eu acho que ele possivelmente ele pode reentrar nos de olhos de amanhã, no caso, esse daqui no sentido de venda. Por enquanto, compra, não pensaria em compra com ela, e sim uma possível venda abaixo desse suporte. Mais duas aqui, agora do Amaro, BB Seguridade e Croton. BBSC3, tentativa de repique, está firme em tendência de baixa. Quem gosta de compra do contra, acima de 29,81, pensando num alvo aqui por volta aí dos R$ 31,00 e o stop abaixo de 28,48. Croton agora, CROT 3. Candidata à venda abaixo de 14,10, com objetivo aí talvez por volta aí desse suporte aqui de 12,24 e um stop loss acima de 15,15. Também poderia ser interessante tentar um de olho com ela aqui também na venda, no caso Croton, gain 12,24, loss acima de 15,15 e o start abaixo de 14,10. Se alguém tiver comprado, é recomendável deixar um stop abaixo desse suporte aqui de 14,10. Vamos lá aqui. Blue, por favor, eu peço que você manere um pouquinho aqui na escrita, né? Em respeito aos demais, aqui a gente tem presenças femininas também aqui no chat, né? Então, eu sei que tem muita gente que não está gostando aqui do que está acontecendo com o nosso cenário político, né? Mas vamos procurar manter aqui o nível do fórum. Helder aqui sobre a Oi BR4. Bom, Oi, setada fortíssima aqui na venda, compra com ela nem pensar, ela está firme em tendência de baixa, já perdeu o último suporte, ou seja, não tem mais suportes no caminho, está fazendo novas mínimas aí, e qualquer aposta com ela seria na venda. Agora, nesse nível de preço aqui, também as variações em centavos, elas repercutem bastante. Não sei se ela tem para alugar ou não, mas realmente é uma operação difícil pelo nível de preço. E para compra, esquece aí, porque ela está firme em tendência de baixa, nem pensar em compra com Oi. Braskem,
BRKM5, vamos ver se ela me tirou do jogo aí, porque ela estava corrigindo um pouquinho, nada que comprometesse a tendência de alta, porém, estava fazendo um pouquinho de recuo, e eu acho que, vamos ver uma coisa aqui, 1671, eu acho que ela pegou o meu stop aqui, vamos ver aqui. Braskem pegou meu stop defensivo na mínima do dia, 1673, então essa operação aqui a gente acabou saindo antes da hora, né? Deu alguma coisa de lucro, mas de qualquer forma, uma operação encerrada no dia de hoje. Braskem acabou me tirando do jogo. Tem um outro call do André, que eu acredito que ainda permanece aberto, deixa eu ver, o loss do André, 1665, 1671, esse daqui permanece aberto. Eu acabei, então, sair da operação, né, por conta que desse recuo mais forte, mas a Braskem continua tranquila, firme em tendência de alta, e se romper depois esses 17,38, pode dar uma nova entrada na compra, nada a preocupar com ela. Stop gráfico principal abaixo de 15,86. Rapid 4 já comentei sobre ela. E para fechar, vamos falar aqui da minha VEG, que não emplacou no dia de hoje, né? Fiz a entrada aí, mas ela começou a voltar, até que se recuperou um pouquinho. Está com o candle aqui em cima do muro. Bom, de qualquer forma, o que eu enxerguei para a VEG, que foi o de olho que eu passei no call de hoje, onde efetivamente eu startei a minha compra. A VEG, ela permanece firme em tendência de alta nos tempos maiores. Quando ela se aproximou da média móvel de 200 períodos, que considera um divisor de longo prazo, ela conseguiu sinalizar um fundo, confirmou esse fundo no dia de hoje, e eu fiz a minha aposta na continuidade desse fundo que ela já tinha confirmado no dia de ontem. Coloquei o meu start um pouquinho acima dessa resistência imediata, 27,56. A minha entrada se deu hoje 27,70, recuou um pouquinho agora no final, mas de qualquer forma, permanece o otimismo com ela, né? O gain está em R$31 e o loss abaixo de 26,39. Vamos ver como é que ela reage a partir de amanhã, né? Mas de qualquer forma, sigo com expectativa para que ela comece a se desenvolver. Bom, pessoal, chegamos aí a mais final aí de mais um chat de fechamento do pregão. Ainda temos mais 2 pregões amanhã e sexta-feira, antes das eleições, né? Acredito, se não tiver nenhuma pesquisa mais relevante, que a gente não deva ter movimentações muito fortes, né? E sim essas movimentações mais fortes mesmo a partir de segunda-feira. Então, como eu reforço aí com vocês, né? Muito cuidado com novas operações a partir de quinta e sexta, porque na segunda-feira a gente pode ter movimentações bastante fortes, tanto positivas quanto negativas, dependendo do resultado das urnas. Vou fazer como o André sempre faz, o upload aqui desse chat lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, para quem quiser se inscrever lá no canal, e eu faço a divulgação sempre via Twitter, @Lima_Evandro, é o meu canal do Twitter, né? Então eu faço sempre quando eu posto qualquer coisa no YouTube, né? Ou notícias de modo geral que eu tuito aí o dia todo sobre o mercado, via Twitter. Quem quiser me seguir também fica o convite. E fica o convite também, amanhã quem estiver no Rio de Janeiro, né? Vão estar lá o Roberto e o André Moraes, fazendo aí uma apresentação gratuita sobre os investimentos aí para o ano de 2015. Quem for do Rio de Janeiro e puder participar, fica o convite aí, acho que vai ser bem legal. Tem todas as informações no site aí para vocês poderem seguir. Valeu, pessoal, até a próxima, um abração.